Olá, bem-vindo a mais uma palestra aqui no canal do Sarai. O tema de hoje é o poder da prece. É o capítulo 7, Pedi e obtereis. Ação da prece e transmissão do pensamento. Mas antes de iniciarmos, vou convidá-los a todos para que me acompanhem numa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Então vamos lá. O capítulo de hoje, então, é um subtítulo da ação da prece, transmissão do pensamento. Está dentro do capítulo 17, Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Hoje eu vou adotar uma dinâmica um pouco diferente. Enquanto eu for fazendo a leitura do capítulo, vou passando e comentando os temas para vocês, porque esse capítulo é um capítulo bem mais longo. A ação da prece. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outra pessoa, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que ocupa espaço como somos, nesse mundo, na atmosfera. Este fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. E por isso a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, transmitem-nos suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Nós já mostramos aqui no canal que o cérebro nosso funciona como antena de rádio, recebendo e transmitindo os pensamentos, que são na verdade ondas eletromagnéticas, que são acionadas pela nossa vontade. Então, a comunicação do pensamento pode se dar de um ser encarnado para um desencarnado e vice-versa, de encarnado para encarnado e também de desencarnado para desencarnado. Se você quiser saber mais, é só procurar a palestra que nós já demos nesse canal, intitulada Eduque o seu pensamento, lá do capítulo 8, onde está então o título Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, já disponível neste canal. Voltando aqui então, o poder da prece está todo no pensamento, e a sua energia depende também do vigor do pensamento e da vontade de quem ora. Então, como ele disse, a energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si e transmitem-nos as suas inspirações. Os intercâmbios estabelecem a distância entre os encarnados. Pela prece, o homem chama para si
o concurso dos bons espíritos que vem sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Dispomos na prece do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Jesus disse: pedis e obtereis. O homem, então, se encontra na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas sempre estará livre de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que tenha responsabilidade dos seus atos e deixa a ele o mérito da escolha entre o bem e o mal. E assim o homem sempre pode obter se pedir com fervor pela prece, como disse Jesus. Recitar palavras decoradas sem a utilização da vontade que gera o sentimento é uma atitude vazia, e essa prece não atingirá o seu objetivo final. O poder da prece, porque o poder da prece está no pensamento, e ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar e nem ao momento em que é feita. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando as várias pessoas que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se todas as pessoas pedissem em conjunto em um único som. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número, se cada um agir isoladamente e por sua própria conta. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 unidas em comum aspiração orarão como verdadeiros irmãos a Deus, e a sua prece terá mais força do que a das outras 100, claramente mostrando para nós que não são as palavras decoradas que vão fazer com que o mais alto escute os nossos pedidos, mas o sentimento que o nosso coração gerou ao fazer essas preces. O Evangelho ainda nos traz a seguinte fala de Jesus: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas, que sobre o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, indicando claramente que a prece paga não atinge o seu objetivo, porque ela é destituída da vontade e do sentimento, que são os fatores importantes para que as nossas preces sejam ouvidas e atendidas pelos espíritos superiores que agem em nome de Deus. Um outro inconveniente das preces pagas é que aquele que as compra se crê dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro para que outra pessoa orasse por ela. Então, novamente, as preces pagas não têm nenhum efeito, não ajudam as pessoas a quais elas se dirigem, porque elas são destituídas do sentimento, do amor e principalmente da vontade. Vamos ver então no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, intitulado da Prece, algumas questões que Kardec fez aos espíritos sobre a prece. Algumas questões muito interessantes, por sinal. Dentro então das leis morais do livro 3, do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, nós temos o capítulo 4 da prece, em que Kardec fez a seguinte pergunta: a prece é agradável a Deus? Ao que os espíritos responderam: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível àquela que você pode ler, por mais bela que ela seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé,
com fervor e sinceridade. Por isso não creia que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Kardec ainda fez a seguinte pergunta: qual o caráter geral da prece? Ao que o Espírito respondeu: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer as 3 coisas que nós já falamos ali, né? Louvar, pedir e agradecer. Kardec ainda pergunta: a prece torna o homem melhor? Ao que o Espírito responde: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais é recusado quando pedimos com sinceridade do nosso coração. 662. Pode-se orar utilmente pelos outros? Ainda perguntou Kardec. Ao que o Espírito respondeu: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece atrai a ele os bons espíritos, que se associam ao bem que deseja fazer. E Kardec complementa essa resposta dos espíritos: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder da ação, que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se ela for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Como nós já vimos aqui, né? Deus prefere que nós oremos com sinceridade do nosso coração do que recitar simplesmente fórmulas que não dizem nada para nós. Kardec ainda faz mais uma pergunta, que eu separei ela por ela ser uma pergunta muito importante. Então ele pergunta: como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, com total falta de benevolência e de indulgência, e que sejam até mesmo viciosas? Ao que o Espírito muito sabiamente responde: o essencial não era orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, o emprego do tempo, mas não o estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Muito sabiamente, então, diz o Espírito para nós: se você tem um problema de vista e, ao invés de colocar o colírio no olho, colocá-lo no ouvido, não é o remédio que é ineficaz, mas é você que colocou o colírio no lugar errado. Assim é a prece. A prece que nós fazemos do nosso coração, que é sincera e honesta, é muito mais agradável a Deus, porque ela passa pelos nossos sentimentos. A prece que é feita por obrigação ou pelos vernizes sociais são preces vazias de emoção, de vontade e de sentimento. E por isso, o teor vibratório delas é baixo. Elas não conseguem atingir as alturas que são necessárias para serem escutadas e atendidas. O essencial não era orar muito, mas orar bem. E aí vem a nossa pergunta: como fazemos para orar bem? Já que nós já aprendemos que o importante não era orar muito, mas orar bem. E meus amigos, Jesus já nos ensinou como orar bem há 2000 anos atrás. Ele disse: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam seu galardão.
a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em segredo. E teu pai que vê em segredo te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vocês lhe pedirem. Evangelho de São Mateus. Assim, o cultivo da prece diária é um grande benefício que podemos fazer a todos nós. Ele auxilia, fortalece e ampara a nossa caminhada pelo planeta Terra. E nunca foi tão necessário orar como nos dias de hoje. Se nós podemos nos ligar através dos espíritos superiores pelo nosso pensamento, pelas nossas escolhas, pela nossa vibração mental, a prece nos auxilia enormemente nessa tarefa. Devemos utilizar esse recurso todos os dias e em todos os momentos que nos sentirmos fracos e desalentados. Cada vez que a dor e o sofrimento baterem em nossa porta, o desânimo e a maledicência, podemos recorrer à prece para que ela nos auxilie e fortaleça, e assim nos ilumine, para que possamos entrar em contato com as energias sublimes do nosso Pai, que estão à disposição de todos. Basta apenas que nós saibamos como entrar em contato com elas, para que possamos ser preenchidos por essa energia que nos alimenta, nos ampara e nos cura também. Não só o corpo físico, mas também todos os corpos que temos, mental, emocional e entre outros. Vejamos um exemplo dado pelo Evangelho. O Evangelho diz assim: admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda prece então para ele seja supérflua para dele se preservar. Já não seria muito estar livre de todos os males que provêm da nossa invigilância? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem um efeito de evocar a inspiração dos bons espíritos, de pedir a eles a força para resistirmos aos nossos próprios maus pensamentos, aos nossos próprios maus desejos, cuja execução poderia nos ser funesta. Neste caso, não é que os espíritos nos afastam do mal, mas eles mesmos nos afastam dos pensamentos que nós geramos, que são ruins, por dirigirem a nós ideias melhores e mais apropriadas com as leis de Deus, mas sempre ficando ao nosso cargo, ao nosso livre-arbítrio, tomar as decisões. Dessa forma, eles nunca infringem a lei de Deus, apenas nos inspiram, nos ajudam e nos fortalecem, para que nós, diante do nosso livre-arbítrio, tomemos as melhores resoluções e, dessa forma, não venhamos a sofrer pela nossa invigilância, pelos nossos maus pensamentos, pelo nosso mau desejo. Como nós vimos anteriormente, pela prece o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que vêm ajudá-los nas suas boas resoluções e vêm inspirar para que eles tenham bons pensamentos. E assim ele possa ter a força moral necessária para vencer as dificuldades e reencontrar-se no caminho, se por acaso dele se afastou. Assim como pode também afastar de si todos os males que atrai por sua própria falta. Por exemplo, um homem que vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Claro que não, porque ele poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Muitas vezes nós podemos dividir os males da vida em duas partes, uma daquelas que nós não podemos evitar e outra das tribulações cuja causa primeira somos nós mesmos, pela nossa incúria,
pelos nossos excessos, nós veríamos que essa segunda causa suplanta em muito o número sobre a primeira, ou seja, muitos das mazelas e dos sofrimentos que temos na nossa encarnação atual vêm porque nós escolhemos eles, tomamos decisões que os atraem. E é por evidente, assim, que nós somos o autor da maioria das nossas aflições e que delas nós poderíamos nos poupar se nós agíssemos sempre com sabedoria e prudência. E não é menos certo dizer que essas misérias e essas dores são somente o resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que se nós observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína, e se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se cultivarmos a humildade, não sofreremos as decepções nem do orgulho humilhado, nem da vaidade. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos todas as querelas e as dissensões e os problemas que causamos por vontade própria. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças, e por aí adiante. Se nós vigiarmos e orarmos como Jesus ensinou, muito dos males que hoje temos na nossa vida poderiam ser evitados e nós seríamos bem mais felizes. Portanto, tratemos de aprender logo essa grande lição que o Mestre Nazareno nos deu: vigiai e orai. Vamos ver o que nos diz Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier no livro Pensamento e Vida. A oração. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma, no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Essa, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. No corpo do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação, que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum é a concentração natural, antes de qualquer edificação no caminho humano. O professor, planeando o ensinamento, e o médico a em si mesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador, programando a execução deste ou daquele serviço, e o engenheiro, engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhes as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida,
A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia, com que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelos divinos circuitos da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura, pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentada para os cimos da vida vitoriosa. Emmanuel. Fique então agora o convite de Jesus a todos vocês. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E orando, vamos agradecer então ao nosso Pai, por estarmos mais uma vez unidos por esse canal, que permite que estejamos perto, mesmo longe. Vamos agradecer por estarmos vivos e recebendo ainda as luzes do Espiritismo, que nos consolam a todos, pois nós sabemos que a nossa vida é imortal e que a passagem pela Terra é somente um período de transição a que todos nós um dia chegaremos ao fim de nossas vidas e voltaremos à nossa pátria espiritual. Oremos ao nosso Pai, à nossa Mãe Maria, aos espíritos amigos que nos ajudem nas estradas da vida, para que nós possamos escutar a eles mais e tomar as resoluções que nos farão mais felizes e menos sofridos daqui por diante. Muito obrigada. Uma boa noite a todos e que Jesus os abençoe hoje e sempre.